Pois bem, meu amigo, esse editorial tá pegando fogo. Desde presidente querendo dissolver o parlamento. Ou melhor, querendo não, dissolver o parlamento. Nós vamos falar sobre isso. O Papa Francisco fala em renunciar da Igreja Católica, sair fora do papado. A pressão tá grande. E aí, jornalista militante procurada pelo FBI. Muita informação importante que a gente traz para vocês nesse nosso editorial do dia, então sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bora começar de informação, pessoal? Vamos lá. Vamos trazer aqui essa matéria do jornal Metrópolis. O presidente de Portugal dissolveu o parlamento e convocou novas eleições. E não é a primeira vez que isso acontece, não, viu? Portugal já tem um histórico disso. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, grande aliado do Lula, diga-se de passagem, dissolveu o parlamento e confirmou a convocação de eleições legislativas, antecipadas para 10 de março, segundo o decreto publicado nesta segunda-feira. Esta é a nona dissolução do parlamento português desde a redemocratização do país em 1974. O decreto oficializa o anúncio feito pelo presidente no dia 7 de novembro, após a demissão do primeiro-ministro Antônio Costa, em decorrência da Operação Influência. O Antônio Costa, vocês devem lembrar dele, né? Da ONU ali. Costa é acusado de tráfico de influência em concessões de exploração de lítio no norte de Portugal. Um projeto para a criação de uma central de hidrogênio no porto de Sines e o investimento em uma data center na região. Uma série de prisões e busca e apreensões levaram ao primeiro-ministro pedir a saída, né, do cargo, ou seja, pediu a exoneração e saiu do cargo. E agora, como não tem um primeiro-ministro, o presidente de Portugal veio e já dissolveu o parlamento. Dissolveu o parlamento é como se o Lula chegasse hoje no Congresso Nacional e falasse: acabou, pode fazer eleição de novo, que esses que estão aqui já não servem mais. Pois é, né? Democrático demais, muito democrático. Vamos lá. Vamos falar agora do Papa Francisco, pessoal. É o seguinte, matéria do O Antagonista. Papa Francisco admite possibilidade de renúncia. Pois é, o Papa já tinha chegado até a comentar sobre isso, mas de forma, assim, pública, mesmo que fora de um cerimonial, é a primeira vez que o Papa traz esse tipo de informação. E aí a grande questão é a seguinte, eu já trouxe alguns editoriais para vocês, mostrando que há uma pressão muito grande em que diz que o Papa tem exercido no papel, uma espécie de ditadura, ou seja, é ele que manda em tudo, ele não aceita ser questionado, e além do que romper com estruturas católicas de longa data, como o conservadorismo da Igreja Católica, e isso está incomodando. Padres de todo mundo começam a fazer uma rebelião para não aceitar as medidas, como por exemplo, um tema polêmico que o Papa traçou foi a questão da bênção a casais do mesmo sexo, e vários padres falaram que não acatam a orientação do Papa e que não vão fazer isso. Então, meio que começou uma rebelião. E para o Papa ter falado agora em renunciar, deixar o papado, é porque tem coisa pesada acontecendo por aí, pode ter certeza. Vamos falar de Michele Bolsonaro. Você deve lembrar do caso em que eu narrei para vocês aqui, em que uma militante petista, uma candidata a deputada e líder sindical, ela chegou a fazer ameaças graves contra Michele Bolsonaro. Ela chegou a informar que precisava destruir Michele, politicamente ou guiçar de outras maneiras. Entretanto, a Michele Bolsonaro, segundo a informação aqui da revista Oeste, disse que vai processar a militante petista por covardes ameaças. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, presidente do PL Mulher, disse que vai processar militantes petistas. As ações se dão por causa do que ela definiu como covarde ameaça. A informação de que as ações judiciais cabíveis já foram iniciadas, afirmou Michele em uma publicação no Instagram deste domingo. Diante do histórico violento da militância da esquerda, as medidas preventivas de segurança foram reforçadas. E o modus operandi dessa turma de expor, sabe, abertamente os planos, os projetos, como a Janja, se tudo der certo, se o plano der certo, Bolsonaro vai preso. Imagina se fosse o Bolsonaro falando em relação a Lula sem nada concreto. Nós precisamos destruir politicamente a Michele Bolsonaro e guiçar de outras maneiras. Se fosse alguém da direita, imagina o Nicolas Ferreira falando uma coisa como essa. Então,
já teria uma ação, uma medida do STF sem questionamento sobre isso. Acontece que a direita vem colocando o pé no freio, ela aprendeu que é hora dela falar menos e aproveitar as falhas e os vacilos que o governo Lula e que a militância petista vem dando. No começo, as ações que a direita fez deu aso para que a esquerda tecesse críticas. Vou te dar um exemplo. O discurso do Nicolas utilizando uma peruca. Aquele assunto foi top trends, ou seja, discursos e mais discursos da esquerda contra o Nicolas Ferreira. Parece que a direita aprendeu um pouco com a esquerda. Nós somos agora oposição, não estamos mais no poder. É o que a direita tem que entender. E aí a grande questão é a seguinte: vem uma falha da esquerda, a direita bate em cima da falha. E ao bater em cima das falhas, ele evita cometer falhas. É assim que a oposição age. Uma vez eu estava dentro do Congresso Nacional, e aí foi uma fala, estava até com o pessoal do PDT lá, um amigo meu, do Alto Portal, ele falou o seguinte: olha, a melhor coisa do mundo é ser oposição. E aí estava com o Ricardo Silva também. A melhor coisa do mundo é ser oposição. Porque na oposição você olha as falhas do seu inimigo, que está no holofote, e você critica as falhas do seu inimigo. Agora, quando você é a situação, você tem que evitar as falhas, o que é impossível, você vai falhar. Quando você é o governo, você vai falhar, indiscutivelmente. E aí, tentar abafar é muito mais difícil. Então, parece que a oposição aprendeu o seu dever de casa e está sabendo ir direto agora em cima das críticas das ações do PT e dos militantes do PT. Vamos lá, por falar em críticas, essa moça eu nem sabia quem era, eu fiquei sabendo a partir da informação que eu recebi agora. Essa moça é chamada Patrícia Leles, é uma jornalista, e agora ela está sendo procurada pelo FBI. Por quê? Por suposta fraude. Ela é brasileira. A brasileira Patrícia Leles está sendo procurada pela Polícia Federal Americana após uma acusação de fraude contra imigrantes em um comunicado divulgado na sexta-feira. A Justiça dos Estados Unidos afirmou que a brasileira passou por advogada especializada em imigração e aplicou uma fraude em clientes que chega ao valor de $700 mil, ou seja, 3,4 milhões de reais. E aí, ela pode chegar a pegar 30 anos de cadeia. Mas parece que não incomodou a petista, não. Parece que não incomodou a jornalista. Ela fez uma postagem no seu Twitter, publicando aqui a página dos advogados dos Estados Unidos aqui, falando sobre a questão da procura do FBI por ela, escreveu ironizando: querido diário, comecei 2024 sendo procurada pelo FBI, por mesmo o governo sabendo que estou em asilo político em outro país. Meu crime? Peguei documentos de uns norte-americanos safados que me pediram para ser bode expiatório contra os meus e meti o pé. Boa sorte, Estados Unidos, e contem sempre comigo para estar contra o governo norte-americano. Pois é, o que a gente tem que falar aqui é a inteligência, né? É a genialidade do pessoal. Peguei e meti o pé. Cara, ela confessa. Ou seja, já não tem mais o que se fazer aqui, tá confessa, real confessa. Então, assim, fazer o quê, né? E aí, se você não lembra da Patrícia Leles, algumas fotos para você lembrar aqui da Patrícia Leles aqui, que durante a campanha do Lula foi uma pedra no sapato do Bolsonaro e do bolsonarismo. Adivinha quem ela namorou? Ela é ex-namorada do Eduardo, tá? Do Eduardo Bolsonaro. E aí, parece que a coisa não ficou muito boa. Teve uma série de falas dela. A ex terá que explicar porque chamou Eduardo Bolsonaro de bananinha. Então ela fez críticas e o Eduardo Bolsonaro processou a moça Patrícia Leles. Depois ela fez uma denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, falando que o Eduardo Bolsonaro caluniou ela. E aí a denúncia dela, segundo a matéria do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, denúncia de jornalista contra deputado é arquivada por ausência de provas. Ela só alegou, mas não provou nada. O terceiro Juizado Especial Criminal de Brasília rejeitou a denúncia em representação criminal movida pela jornalista Patrícia Leles de Oliveira contra o deputado federal Eduardo Nantes Bolsonaro, na qual
ela acusava o parlamentar de crimes de injúria e ameaça. Ou seja, ficou comprovado que não tinha nada de crime de injúria, de ameaça, nada não. E aí ela não conseguiu provar. E além de não conseguir provar, ela cometeu o crime por fazer ali uma denúncia caluniosa contra o Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro não quis levar isso à frente. E aí o pior, não parou com o Eduardo Bolsonaro, não. Também durante a campanha, ela acusou o Marcos Feliciano, deputado, de abuso, tá? De abuso. Não sou a única vítima de jornalista que acusa Feliciano. Em vídeos publicados no TikTok, Patrícia Leles afirma que o processo de abuso, né, contra o deputado estava arquivado desde 2018. Então ela fez muitas ameaças. Felizmente, o deputado federal Marcos Feliciano conseguiu demonstrar que esses argumentos não se consolidavam, que eram argumentos frágeis e que ele nunca cometeu nada contra a jornalista. Ela que antes ela tinha uma relação muito grande, era namorada do Eduardo Bolsonaro, então ela estava sempre ali com os deputados de direita e depois ela já se virou e virou uma militante pró-Lula, pró-PT, aprendeu tanto, e hoje ela tá fugitiva do FBI. Fazer o quê, né? E por fim, mas não menos importante, vamos falar da família Haddad. E aqui eu preciso fazer uma meia-culpa aqui. Eu sei que eu vou ter críticas, mas tá tudo bem, eu já admito as críticas, tá? É o seguinte, matéria da revista Antagonista, empresa chefiada por sobrinho de Haddad é suspeita de sonegação. E a gente está falando aqui da Binance, tá? Você já deve ter visto muitas publicações, eles investem pesado, mas pesado mesmo em publicação. Se você assiste os meus vídeos aqui do YouTube, provavelmente você já deve ter visto até propaganda dessa Binance aqui, ó, Binance, na frente dos vídeos do YouTube, eles investem pesado em publicidade. É uma empresa corretora de dinheiro que investe em criptomoedas. E aí a Binance chegou a movimentar, em 2022, se eu não me engano, 40 bilhões. É um B de bola mesmo, 40 bilhões de reais. E aí, essa corretagem de seguros, ela tem que pagar um imposto, que é o imposto aos municípios, é o ISS, tá? E ela fica sediada na capital de São Paulo, deveria ter pago o imposto. Acontece que não foi pago. Não foi pago esse imposto. Ela argumenta, a defesa argumenta, que, como ela opera em criptomoeda, que esses ativos não circulam na moeda corrente nacional e que ela é operado em questões internacionais. Então, por isso, eles não teriam que pagar esse imposto aqui. Acontece que o discurso está sendo questionado aí por vários juristas. Agora, onde eu vou levar pedrada? Vamos lá, senhores. É da família do Haddad, tudo bem, mas vamos desvincular aqui. Vamos desvincular. A gente precisa entender que você pegar uma ação de pessoas que são independentes, por exemplo, o sobrinho do Haddad, até que se prove que não tem vínculo nenhum da atividade do sobrinho do Haddad com o Haddad. E aí o fato dele não estar pagando imposto, o que é irônico, porque o Haddad é o ministro da Fazenda, né? Tem até o apelido de Taxade aí, né? Taxa tudo, esquece de taxar o filho, tá? Não é competência do Haddad, ISS é do município. E a gente tem que desvincular. Não é porque o cara é parente do Haddad que você já vai ter que ir tacando corrupção. Ou seja, não é como, por exemplo, o caso medíocre que a imprensa fez de pegar o Bolsonaro, pegar parente de terceiro grau, o irmão do primo, do tio, do cunhado, do filho da cachorra do Bolsonaro, incluiu tudo, pegou um trecho que dizia em moeda corrente nacional e espalhou um monte de fake news, um monte de matéria dizendo que aquilo era compra de imóveis em dinheiro vivo de gente que, sabe, nem tinha nada a ver com o Bolsonaro. E aí foi a matéria mais canalha que a imprensa já apresentou. E aí, seria a mesma coisa com o Haddad aqui. Então, se você é do tipo olho por olho, dente por dente, vincular a imagem do sobrinho ao Haddad é a mesma coisa que fizeram a vincular o primo do tio, do filho, do sobrinho, do cachorro, do irmão do Bolsonaro aos imóveis comprados. Pois é, canalice, né? E aí, você dá seu parecer aí sobre isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom demais estar aqui com vocês. Amanhã a gente volta. Amanhã, às 9 horas da manhã, a gente está aqui com mais conteúdo para vocês. E tem novidade nesse ano aí, tá?
A gente está preparando umas novidades boas para vocês aí, pode ter certeza, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.